Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja convosco, seja com todos nessa manhã abençoada de domingo, do qual o próprio Deus Criador, nosso Pai, aleluia, que já nos proporcionou esse presente divino, esse milagre entregue direto do céu para nós aqui na terra. Mais um dia, mais um despertar, mais um amanhecer. Isso é muito rico. Isso é muito valoroso, que você possa ter sensibilidade para enxergar o quanto Deus está em tudo, em todas as coisas, mas no seu acordar, se você pegar a partir desse momento, aleluia, o teu dia, o teu caminhar, a tua embarcação, os teus afazeres, após a primeira hora do teu dia, quando você consagra a tua vida na mão do Senhor, não tem como ser do mesmo jeito, não tem como ser igual ontem, porque todos os dias o Senhor permite a gente viver um novo de Deus com Ele. Aleluia. Então que seja um novo de Deus na tua vida, por mais que esteja iniciando uma nova semana, um novo dia, um novo domingo, mas que você possa ter a sensibilidade de enxergar de onde está vindo tudo isso, do próprio Deus Pai Criador, aleluia, que nos proporciona mais uma oportunidade, mais uma chance de estarmos aqui, aleluia, buscando cada vez mais estar próximo da tua face, buscando cada vez mais a dependência da nossa vida na presença dEle. É nós que precisamos dEle. Aleluia, a parte do Pai, a parte do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso já está feita. Aleluia, e para nós tomarmos posse e acessar as bênçãos celestiais do qual foi manifesta em Cristo Jesus, temos que no mínimo estar com a nossa vida na mão de Deus através de Jesus. Temos que no mínimo receber Jesus na nossa vida como o único suficiente Salvador da nossa alma. E aí acessaremos essas bênçãos do qual o Senhor já nos proporcionou através do propósito divino sobre nós, mas através de Jesus. Não temos acesso a essas bênçãos, não temos acesso a uma vida de propósito com Deus se não for através de Jesus. Então que seja hoje um dia, uma oportunidade de você se render a Jesus, porque foi tudo através de Jesus. É tudo por Ele e através dEle, aleluia, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O próprio Deus vai nos dizer, através do Evangelho de João, que nada do que passou a existir, existiria se não fosse por Ele, aleluia. É muito forte, sabe, irmãos, porque quando você vai buscando verdadeiramente se alimentar da palavra, do maná do céu que hoje temos aqui para nós, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, você vai vendo o quão é importante você saber identificar o que é de Deus e o que não é. O quão importante é você viver na trindade do céu aqui na terra, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Passou disso, jaz do maligno. Passou disso, já é do maligno. Então quando as vendas são caídas dos seus olhos, as escamas são tiradas dos seus olhos, aleluia, e você passa a entender o verdadeiro sentido da tua vida aqui, que é viver para adorar e glorificar a Deus em todos os seus afazeres. Eu não estou falando para você deixar de fazer suas coisas, eu não estou falando para você abandonar planos, promessas, negócios, não estou falando disso, mas eu estou falando que em cima de tudo isso você pode ser uma bênção, um canal de bênção para a glória do Senhor se manifesta na tua vida, seja em ação ou em palavras. Colossenses 3,17, faça tudo para a glória de Deus, aleluia. Então quando você entende o ponto principal, que Deus é um só, aleluia, que Deus em espírito se fez presente para nós através do teu Filho, manifestando Jesus aqui na terra em carne, e em espírito Ele habitou em Cristo aqui na terra, aleluia, para nós conhecermos a Deus, foi necessário esse plano perfeito, aleluia, do qual o próprio Deus, entre Ele mesmo, fez tudo isso. É muito forte. Através do próprio Deus em espírito, Ele gerou Jesus aqui na terra, e em espírito Deus manifesta em Jesus, se fez presente para nós. Existe uma passagem muito forte que o diácono Felipe pergunta para Jesus, acho que é em Atos 8, ele fala assim, nos mostre o Pai, ou João 14, depois que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai, o Pai está nele, aleluia. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, aleluia. E Felipe fala, mostre-nos o Pai, que já nos basta.
mestre. Jesus fala para Felipe: Felipe, está há tanto tempo comigo e não vedes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Tem muita base bíblica para isso, que Deus em Espírito manifesta em Cristo Jesus. O próprio Jesus é o próprio Deus. Amém? Louvado seja Deus. Está pegando um pouco do reflexo lá de trás. Aleluia. Mas eu creio que dá para a gente seguir aqui com o que o Senhor confiou ao nosso coração, ao nosso espírito, para mim estar partilhando. É muito forte, né? A gente tem que se preocupar com a salvação de almas, sabia? É Jesus que salva, é Deus que é o Deus da nossa salvação, é verdade. Mas através da nossa entrega, da nossa vida, da nossa compaixão, do nosso perdão, pessoas ao nosso redor vão ser salvas. Você precisa perdoar, precisamos perdoar, para que pessoas que a gente acha que não tem mais jeito, é essas que Deus quer salvar. E hoje é sobre isso que o Espírito Santo confiou a mensagem para nós aqui, tá partilhando e cultuando a Deus nessa manhã de domingo, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, enriqueça o teu amanhecer, enriqueça o teu acordar, tirando um tempo para se pôr com Deus, para que o seu dia seja fluído pelo próprio Deus, para que o seu dia seja direcionado pelo próprio Deus. Se achegai-vos a mim, eu se achegarei a vós. Então se achegue a Deus na primeira hora do teu dia. Se você não acordou, a hora que você acordar, aleluia, se coloca com o Pai, em nome do Filho. Aleluia. Se você já está de pé, aleluia, e não se pôs, não se retirou nem um momento, nem um segundo para com o Pai, volte, retroceda um pouquinho e reconheça. Ele te deu mais um dia, mais uma chance. Nem todos estão tendo essa oportunidade. Você é escolhido. Hoje o Senhor te escolheu para te colocar de pé nessa terra, nesse mundo louco do qual Ele quer te livrar de muitas coisas. Mas é preciso que você queira sair dessas coisas. É preciso que você queira sair desses embaraços, de coisas que você já está acostumada repetidamente a viver em ciclos malignos. Aleluia. O Senhor tem poder para quebrar todos esses vínculos. Há poder no nome de Jesus. Cadeias são quebradas, algemas são despedaçadas. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Amém. O Senhor anseia que todos sejam salvos. Ele anseia, Ele deseja, Ele não se agrada na morte do ímpio, Ele não se agrada na desgraça alheia. E porque às vezes pessoas, né, ao nosso âmbito, às vezes até nós, né, nos alegramos quando alguma coisa dá errado em vida de outras pessoas que fazem coisas maus. Não cabe a nós nos alegrar na desgraça alheia, sendo que o nosso Senhor, o nosso Deus, nem Ele se agrada disso. Se arrependa enquanto é tempo, em nome de Jesus. Pessoas que às vezes estão ao teu redor, pessoas às vezes que te feriram, pessoas que ainda te ferem. Aleluia, o próprio Deus quer salvar essa vida, mas depende da tua mudança para essa vida enxergar Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos, muito forte. É um assunto sobre salvação de almas. Salvação, salvação. O principal motivo de Deus ter enviado o teu filho, aleluia. O primeiro, aleluia, trazer a vida eterna. O segundo, nos libertar de uma vida do pecado. Só Ele tem poder para nos libertar dos nossos pecados. Só Ele tem poder para nos perdoar. É através de Cristo Jesus. O próprio Deus falou no monte da transfiguração: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Ouve-o. Então é só através do Cordeiro de Deus. João Batista pregando, batizando, de repente Jesus vem. João Batista para tudo. Ah lá, eis o Cordeiro de Deus, aquele único que tira o pecado do mundo. Então, um dos principais princípios, um dos principais intuitos do plano perfeito divino de Deus foi nos libertar da condenação eterna de uma vida do pecado e depois a salvação eterna. Porque através do nosso arrependimento, aleluia, confiamos ao Senhor, confessamos ao Senhor e alcançamos a misericórdia dEle, e Ele é poderoso para nos perdoar. Amém? E depois a salvação da nossa vida. Primeiro liberta nós de uma vida no pecado e depois alcançamos a salvação, recebendo Ele na nossa vida como único e suficiente Salvador. Amém? Então que possamos ser um canal de bênção, de salvação para outras bênçãos. E declara bênção sobre a vida das pessoas. Eu falo que o Espírito Santo ministrou tão forte no meu coração quando me pegou, quando eu me achei em Cristo, porque o perdido era eu, que hoje eu chamo todo mundo de bênção. Todo mundo é abençoado, ou bênção, abençoado. Se tiver uma noção do quanto isso tem poder, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que está sendo proferida. Em Isaías fala que ela não torna vazia.
Então, se você soubesse um pouquinho mais, se esforçasse um pouquinho mais para querer saber mais do teu Deus, do qual Ele te salvou, do qual Ele te serve, do qual Ele te livra, se você procurasse saber um pouquinho mais palavras abençoadoras, mais palavras que envolvem profetizar, sairia mais da sua boca. Aleluia, porque você ia se preocupar com vidas no caminho do Senhor, para que vidas sejam salvas também. O próprio Deus, aleluia, mandou teu Filho para que todos fossem salvos. Aleluia, quem dirá nós não querer a salvação de alguém? Achamos nós mesmos achamos que pessoas não merecem, sendo que Deus enviou teu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça e garanta a vida eterna. Amém? A palavra do Senhor se encontra na carta de apóstolo Paulo ao teu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, aleluia, eu vou ler do versículo 1 até o 4, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, necessidades pessoais. Procurem ver quais são as necessidades pessoais do povo, Timóteo. Que se façam deprecações, orações, intercessões. Paulo falando para Timóteo, instruindo Timóteo na igreja. Para nós hoje, Deus falando com nós hoje. Veja quais são as necessidades pessoais desse povo que está perto, que está longe, desse povo que está afastando, desse povo que está desviando. Outra hora estava aqui dando glória e de repente saiu fora do caminho e está totalmente ao inverso do que estava. Procure ver quais são as necessidades pessoais, o que aconteceu, aleluia, com oração e intercessões. Nesse caso, aproximar-se de Deus com base num relacionamento aceito. E ações de graça por todos os homens, por todos, interceder e orar por todos, ver a necessidade de todos. A igreja é primordial na vida, na comunidade, na cidade, no país, num território onde tem vidas que servem a Deus em nome de Jesus. Orar, interceder e ver as necessidades pessoais de todos. Temos um papel fundamental nesse mundo, irmãos. Então que você seja a luz em meio às trevas, que você seja verdadeiramente o sal da terra. Amém? Versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, o governo civil. Pessoas às vezes não aceitam orar pelo governo atual, pessoas às vezes não aceitam orar pelo presidente atual, mas a própria palavra fala, interceda, ora por todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, que estão no governo, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Como que algo vai mudar? Como que algo lá dentro de Brasília, de pessoas que têm autoridade, deputado federal, presidente, como que vai mudar? Através da oração a Deus, em nome de Jesus, que só Deus pode intervir e entrar nesses lugares, mediante o nosso clamor. E a palavra fala para a gente interceder também pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todos que estão governando algo aqui na terra. Aleluia. Orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso deputado, orar pelo nosso governador, para que a verdade da palavra de Deus seja incultada naquele lugar, seja transbordante naquele lugar. Isso, orar para que a paz em espírito opere naquele coração daquelas pessoas que estão ali responsáveis em governar algo aqui na terra. Aleluia. Isso tem poder, irmão. A oração tem poder, não é só orar por nós, não. Jesus, em certa passagem dos seus evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, fala, que diferença vocês têm dos fariseus, dos publicanos? Isso é hipocrisia. Vocês saudam entre vocês mesmos. Aleluia. Eles fazem isso também. Vocês se amam entre vocês mesmos. Eles também batem nas costas, cumprimentam um para com o outro. Que diferença faz você saudar só os de dentro, orar só pelos de dentro, sendo que o mundo afora, sendo que da parede afora, às vezes você está parado em parede, da parede para fora tem gente morrendo, se matando, por causa que às vezes a gente não está orando. Temos que interceder por todos, temos que interceder, fazer a nossa parte. Mas não tem jeito, nem você e nem eu tinha jeito. Mas Deus, pela misericórdia, pela tua infinita bondade, aleluia, nos enviou Jesus e através do teu Espírito Santo me alcançou e alcançou você. E quem somos nós para falar que alguém não tem jeito aqui? Que você possa ter sua consciência cada vez mais aberta, que você possa ter a tua visão cada vez espiritual mais aberta e mais ampla, e ter a paz em espírito e viver na mansidão de Jesus Cristo. Viva no amor ágape, o amor relacional de um irmão para com outro irmão, da família da fé, e dos que não são também. Você é um canal de bênção de Jesus aqui nessa terra.
Aleluia. Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha que forte, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, orar por todos, ver as necessidades de alguns, as pessoais, ver qual que é os pontos principal, aleluia, e façam orações e intercessões por essas causas, por essas situações, aleluia, e ação de graças, abençoe essas vidas, seja um canal de bênção, seja acolhedores, por todos os homens, versículo 2, pelos reis e por todos que estão em eminência, por todos que estão no governo de alguma coisa, orem por esse também, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de nosso Deus Salvador. Deus quer salvar essas vidas, irmãos, Deus quer salvar vidas que estão do teu lado, que você acha que não tem mais jeito. Deus quer salvar pessoas que outrora você teve desentendimento e até hoje não perdoou e acha que está tudo bem na frente de pessoas, dá uma camuflada, mas Deus conhece o seu coração, perdoa enquanto é tempo. Aleluia. Versículo 4, a chave de onde o Espírito Santo falou poderosamente no meu coração, no meu espírito, sobre salvação. Eu quero testificar aqui com os irmãos, porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens, toda criatura, todas as pessoas aqui da terra se salvem. Por que se salvem? Porque a salvação é individual. Então, se a pessoa não se preocupar em se salvar em Cristo Jesus, não é que ela tem poder para salvar, não é que ela tem autoridade em salvar a si própria. Não, o se salvar é que depende dela para estar na mão de Deus, não depende de Deus. Porque Deus já enviou o teu filho. E em João 3,17 fala que ele não enviou o teu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Deus anseia que essas pessoas sejam salvas. Seja governante, seja um rei, seja quem for, autoridade, mas Deus anseia que essas almas sejam salvas. Porque em Ezequiel ele fala que não se agrada da morte do ímpio, da desgraça do ímpio. Então temos que parar um pouco e refletir como estamos em Cristo, e ver se você está sendo um canal de bênção ou de desavença. Se você está sendo um canal que atrai pessoas a Cristo Jesus ou distrai pessoas de Cristo Jesus. Porque a palavra fala que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se você tem a verdade, se você está salvo em Cristo Jesus, quando eu falo salvo em Cristo Jesus, não quer dizer que você já está salvo por completo. A salvação todos os dias, gradualmente você vai alcançando. Estou salvo, amém. Agora, alcancei a salvação. A sua vida salva é só se você permanecer fiel até o fim. Mas se você está em Cristo salvo e vive a verdade, pessoas também querem estar no mesmo caminho que você está. Mas você precisa ter essa sensibilidade. Nós precisamos ter essa sensibilidade para alcançar essas pessoas, porque o próprio Deus anseia que elas sejam salvas. Quem é nós para que não queremos que ela fosse salva? Salvação não é exclusiva do cristão nem do crente. A salvação é para todos, mesmo que pessoas, às vezes você sabe que é difícil, que não quer, que você já evangelizou, aleluia, Deus sabe, conhece o coração de cada um, mas faça a sua parte, não deixe de pregar o evangelho, ceifeiro, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, aleluia. E o Senhor me deu um tema em cima dessa mensagem, já estamos nos 18 minutos, mas eu oro a Deus que essa mensagem vá de encontro com a tua vida, que você possa ser cada vez mais um canal de bênção aqui no céu, um canal de salvação, aleluia. Deus nos colocou aqui para ser luz nesse mundo. Então, através da luz de Cristo que reflete em nós, outras vidas têm que enxergar essa presença em nós, para que chegue ali o arrependimento e se arrependa da vida que leva fora do caminho de Deus. Aleluia. E aquela vida seja pescada em nome de Jesus. O próprio Deus enviou Jesus para que todos fossem salvos, mas falta mais de nós por almas que estão ao nosso redor, que Deus quer salvar, mas nós não queremos enxergar. A salvação não é exclusiva. A salvação é para todos. E o Senhor me colocou algumas passagens bíblicas, algumas referências sobre o quanto Ele anseia de salvar almas. Ele deu alguns exemplos aqui para nós abrir a nossa mente, a nossa visão, de ver o quanto Deus quer salvar pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus. E você às vezes fica preso numa caixinha, aleluia, só em dias de culto, aleluia, e isso não salva nem a tua vida e não salva nem a minha. Se ficarmos presos só em dias de culto e fora desses dias, as almas gritam, aleluia, as emoções, os psicológicos de pessoas estão sangrando do lado de fora, porque falta uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, do qual nós carregamos através de Cristo Jesus.
Amém? O Senhor me separou aqui 3 bases, 3 princípios, 3 relação, aleluia, 3, vamos dizer assim, 3 pontos na história de Cristo Jesus, nas passagens, né, nas escrituras sagradas, o quanto Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Primeiro ponto, Deus colocou Jesus em Gadara, né? Jesus sempre falava, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Ele que me enviou, né? Então Deus colocou Jesus em Gadara. Após eles passarem aquela tribulação no Mar da Galileia, eles chegaram em Gadara. Marcos 5 vai relatar isso. Depois, se você quiser na sua Bíblia meditar, aleluia, a palavra do Senhor ela edifica. Medita nesse livro de noite, amém? Não se aparta dessas escrituras. Deus fala para Josué, Deus fala em Salmos primeiro, Jesus, o próprio Jesus fala em João 5, aleluia, examinar as escrituras, pois elas testificam de vida eterna, pois elas falam de mim, aleluia. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão dentro de ti. Então não deixe de meditar nesse livro, amém? Então Deus colocou Jesus lá em Gadara para libertar um endemoniado. O próprio Deus se preocupou com a vida daquele homem perturbado, que andava pelado para a rua, dormia em cemitério, em sepulcro. Deus colocou Jesus ali. O que aconteceu? Aleluia, se encontra lá em Marcos 5. Ele foi liberto, ele foi curado, ele foi salvo. E saiu como evangelista ainda, após Jesus libertar aquela vida que vivia ali, vivia em cima de opressões. Aleluia, Jesus o libertou. Deus colocou Jesus ali para libertar aquele endemoniado, porque ele se preocupava com a salvação da alma dele. E após o processo que aconteceu ali, o endemoniado que já estava curado, já estava ali totalmente uma nova criatura, quis seguir Jesus. E Jesus falou, não, vai lá para o seu povo, para a sua cidade e fala do que eu fiz. Já saiu evangelizando. Deus enviou Jesus para libertar um endemoniado, uma pessoa louca, a comunidade, uma pessoa que não tinha mais jeito. E às vezes você acha que você não tem mais jeito, mas Deus está enviando pessoas aí para falar que você é precioso na mão de Deus. Aleluia. Segundo ponto, Deus enviou profetas para salvar a vida de uma prostituta e a sua família. Lembra dessa história?